Doutor João Felipe de Sá. Muito obrigado, meu amigo. Boa noite. É um prazer enorme tê-lo aqui comigo. Boa noite, Lé. Boa noite a todo mundo que está acompanhando, que vai acompanhar daqui para frente também em outros momentos nossa live. Esse assunto já vem há um tempo, né, desde o início da pandemia, com os projetos que estavam tramitando no Congresso, e sempre quando um clube está em uma situação difícil, sempre se fala, né, não, vamos tornar um clube empresa e vai solucionar todos os problemas do clube. Então, esse assunto sempre está aí na boca do povo, até dos torcedores também, né? Já é pauta até de resenha dos bares. E é legal que assuntos de direito esportivo, né, estejam realmente, se tornem populares, não fiquem só nas rodas dos advogados, não fiquem só no juridiquês, a gente possa, por meio até dessa live, também estar passando também, popularizando esse conhecimento, democratizando o conhecimento, que é importante, que é uma situação que vai ter impacto para todo mundo, né? É um mercado inteiro e muitas pessoas, mesmo que não sejam do esporte, serão impactadas, porque pode ter geração de emprego, geração de renda para diversos segmentos também que estão ali na esfera do esporte. João Felipe, faça uma apresentação sua. Quem é Doutor João Felipe de Sá? Eu sou um amante do futebol, do esporte em geral. Eu já desde o início da faculdade sempre estudei muito a parte de direito esportivo. Já procurei também, tive o sonho de ser um atleta profissional, mas às vezes toma decisões de seguir o estudo, a gente seguiu o estudo e eu pude casar agora o futebol com o estudo e foi por isso que eu também me tornei advogado, foi um dos motivos. Queria seguir nessa área. E esse assunto do Clube Empresa sempre me cativou, desde da faculdade eu estudo esse assunto. Não é um assunto novo, a gente parece que é uma coisa nova, mas a gente tem um histórico grande de discussão sobre esse assunto desde 1993, quando foi editada a Lei Zico, que já existia uma previsão para a transformação dos clubes, que são, a gente vai falar um pouquinho, em maioria são associações para sociedades comerciais. A gente teve até o caso, o primeiro clube foi o União São João de Araras. Não sei se o pessoal se recorda. Foi até um clube que disputou a Série A do Brasileiro. Hoje, eu nem sei se ele está em atividade, como é que está, mas ele foi um dos primeiros clube empresa do Brasil. Então, essa pauta é antiga, mas sempre ela vai e vem com os movimentos legislativos. E a gente teve essa primeira iniciativa, né, com a Lei Zico, que ela procurou, claro que ela facultou essa transformação e vem sempre essa situação, é obrigado a se transformar, é facultativo se transformar. Tivemos também, esse tópico também não é só do Brasil, né? É uma discussão internacional. Diversos países tiveram esse momento, como estamos tendo agora, com uma legislação aprovada e uma discussão grande, né? Se haveria uma obrigatoriedade ou uma faculdade na transformação dos clubes, porque os estados, eles estavam de saco cheio dos clubes estarem devendo. A gente sabe que os clubes têm uma dívida altíssima com relação à própria União, com o fisco, e existe sempre um movimento legislativo para coibir que os clubes se endividem mais ou para que eles, de fato, tenham uma ferramenta de quitação dessas dívidas. Então, o Clube Empresa também vem para trazer formatos, ferramentas de ajuste fiscal dos clubes para que eles passem a não dever mais para a União e outros entes e também sanear as dívidas que estão aí, se não são pequenas. Uhum. Me diga uma coisa, doutor João Felipe. Na sua opinião, por que não vingou? Você citou bem, vem lá de trás essa ideia de clube empresa. Me lembro que o Bahia, inclusive, se tornou, num determinado momento, um clube empresa junto ao Banco Opportunity, né? Que hoje, até hoje, se discute na justiça e dizem que o Opportunity está ganhando em todas as esferas e que o débito já é superior a 100 milhões de reais. Eu acho que se chega uma Foi conta uma dessa, pauta o essa Bahia tem que semana, né? pagar. Uma ação do Opportunity, né? Do Daniel Dantas. Uhum. Eu vi isso em alguns grupos, até de torcedores, né? Você vê que são situações jurídicas, judiciais, que impactam até na resenha esportiva, que geralmente só se restringe muito ao campo, mas essas situações o próprio Vitória também teve, né? Essa experiência com o Vitória SA, Sim, né? sim. Do Banco Econômico, se eu não me engano. Também teve um parceiro, né? Que
que financiava Era essa. Excel já tinha transformado para Excel na época. Virou Excel, teve aquela parceria trouxe alguns atletas, né? O Túlio, o Isso. Bebeto. Uhum. É, Mas, mas, na sua opinião, por que que não vingou ainda definitivamente isso aqui? é porque muito da situação que não ter vingado, assim, vingado pelo sentido de ter a aprovação de uma lei ou Uhum. de ter a transformação em massa dos clubes. São duas situações. Um impedimento grande para que os clubes se tornassem empresas, no caso, sociedades empresariais, passassem do formato de associação, só para não querendo ser muito chato, muito técnico, mas associação é o que o seu condomínio é. O condomínio que vocês moram é uma associação de moradores. Então, ele tem é uma união de pessoas com a finalidade de atingir um objetivo em comum. No condomínio é a administração daquele espaço público. E no clube é a finalidade de constituir atividades e modalidades esportivas em grupo com a finalidade de disputa de competições. Então, a grande maioria dos clubes são associações, tiveram esse formato histórico, né? São clubes, temos clubes centenários, e nunca houve, tampouco, uma gestão, aí a gente tem que separar também, uma gestão empresarial de um formato jurídico empresarial. Hoje em dia, muitos dos clubes, principalmente da Série A, têm um formato de gestão empresarial. Eles são, de fato, clubes empresa, no sentido da administração da gestão esportiva. Eles têm departamentos, têm normas de governança, compliance, uma série de regras que vão determinar como os processos se dão e caminham naquele clube. Mas eles não têm um formato jurídico empresarial, ou seja, não são uma sociedade limitada, uma sociedade anônima ou uma sociedade por conta de participações, que são os tipos e as modalidades que a lei brasileira prevê para uma empresa. Como eu tenho o meu escritório, que é uma sociedade limitada, não é uma associação. Então, o modelo normal, esse modelo de empresa, nunca foi tão atraente para os clubes, porque, principalmente pelo ponto da tributação. Quando a gente sai de uma associação que ela tem imunidade tributária, uma série de tributos, passa a virar empresa, seja ela limitada ou seja ela uma sociedade anônima, como alguns clubes já são. A gente tem o RB, o Red Bull, o próprio Cuiabá, da Série A. Temos clubes que já estão no formato empresarial, o Botafogo de Ribeirão Preto, mas isso tem uma desvantagem sob o ponto de vista tributário. A tributação é muito grande sobre as empresas. São uma série de tributos, principalmente tributos federais, que quando o clube está sob forma de uma associação, ele não paga esses impostos, ainda paga sobre os impostos que tem em comum, ainda são sobre uma alíquota muito menor. Então, a carga tributária que atinge o clube quando ele se torna uma empresa é gritante, é uma diferença absurda. Então, isso sempre foi um impedimento, ao meu ver, não só esse, mas foi um dos grandes impedimentos para que alguns clubes se tornassem empresa. Outra situação é muito a questão política, né? A questão de gestão. Porque quando você se transforma em empresa, você vai ter uma série de normas de governança que já são impostas pela própria lei que aquela instituição tem que seguir. Então, a disputa política nos clubes, a gente tem clubes de massa que a gente sabe que existem diversos grupos, né, que vira e mexe estão no controle controle no poder do clube, na direção do clube. E quando você se torna uma empresa, você quebra um pouco desse meio político, né? Existe ali realmente profissionais que vão trabalhar, vão ser assalariados, vão ser nomeados para diretores ou CEO daquela empresa. Então, existe uma limitação maior dessa ala política dos clubes. Então, eu vejo esses dois pontos, a questão política e a questão tributária, como tendo sido um dos maiores empecilhos. Sobretudo, muitos dos cartolas da época, a gente voltando lá para a Lei Zico, para a Lei Pelé também, depois que a Lei Pelé, inclusive, ela foi até um pouco mais dura, porque ela impôs a obrigatoriedade da transformação dos clubes. Eu não sei se o senhor se recorda, mas houve um movimento muito grande na época dos cartolas, né, dos presidentes ou diretores dos clubes da época, contra o Congresso, lobbies, para poder derrubar essa norma que obrigava que em 2 anos eles tinham que se tornar clube empresa. Então foi um susto muito grande.
Tanto é que a política, né, os cartolas eles conseguiram alterar o artigo o dispositivo da lei, né, que dispunha sobre essa transformação obrigatória, aumentaram para 3 anos e depois eles ainda alteraram de novo, só facultando. Aí quando facultou, você meio que enterrou a lei porque ninguém se interessou, né? Não houve um interesse grande. Até porque também quando você se torna empresa, você tem uma responsabilização maior dos dirigentes. Então, a gente sabe que antigamente, de muitos casos, né, de presidentes, de diretores que realmente meteram a mão no clube, né? Realmente levaram o patrimônio do clube e não foram devidamente responsabilizados. Então, isso também, para quem está no poder, era um grande temor. Bom, e com essa lei nova sancionada aí, os clubes eles passam a ser obrigados a virarem clube empresa ou é facultativo? Como é que ficou na descrição da lei nova? Permaneceu facultativo. A obrigatoriedade também é uma situação um pouco delicada, né? Acho que é um abuso um pouco do Estado, né? Obrigar um particular, mas ele facultou. É, trouxe na lei algumas formas de atrair essa faculdade, né? Mas está facultado aos clubes se tornarem ou não. Inclusive, novos clubes podem ser gerados, independente de existirem clubes pré-existentes, nós podemos aqui juntar, vamos criar uma SAF, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Vamos criar uma SAF e vamos disputar as competições. A gente pode criar uma SAF do zero. A lei ela prevê 3 formas: ou a transformação, ou seja, um clube que já é uma associação para uma SAF, uma transformação integral, ou uma cisão, que seria essa associação passaria o poder para uma SAF, e ela poderia também ter um percentual como acionista dessa SAF, então ela seria acionista da SAF, a associação sendo acionista da nova SAF, da nova empresa, ou, como eu falei, a gente construir uma SAF do zero, um clube realmente do zero. Então, existem modelos na Europa, a gente tem o modelo alemão, que é um modelo misto, né, que ele indicou que os clubes teriam participação na SAF. Por exemplo, é o caso do Bayern de Munique. O Bayern de Munique, eu acho que ele tem 51% das ações, outras ações são da Audi, outra ação é da Adidas, uma parte do Bayern de Munique, foi todo retalhado, mas o clube, né, a associação, ela permaneceu sendo majoritária. Esse é o modelo alemão. Nós temos o modelo espanhol, que houve uma transformação direta, ou seja, os clubes passaram de associação para, lá na Espanha o nome é diferente, acho que é SAI, Sociedade Anônima Esportiva. Na Espanha é SAI, em Portugal é SAD, Sociedade Anônima Desportiva, e aqui ficou SAF, Sociedade Anônima de Futebol. Então, na Espanha houve uma obrigatoriedade, de fato, e uma transformação total, de associação para Sociedade Anônima Esportiva. Só alguns clubes que tiveram uma resistência, né, que foi o caso do Barcelona, do Real Madrid, se eu não me engano, do Sassuolo, eles tiveram uma resistência grande lá com relação a essa transformação pela cultura, né? A gente sabe que o Real Madrid é o clube da, da monarquia, tem toda uma disputa política grande, e o Barcelona que representa ali praticamente um país, né? A gente tem aí, ano passado, o movimento separatista da Catalunha, então tem uma representação diferenciada. A Espanha é um caso à parte. Mas, assim, só para ilustrar que esse movimento ele é diferenciado em cada país. Cada país estabeleceu um modelo. Pelo que essa lei traz, a gente tem um modelo um pouco aberto. A lei deixou bem assim a escolha do clube. Ela não fechou muito para uma direção específica. Então, eu achei isso interessante. Ela deixou uma coisa mais aberta. Então, isso pode ser um atrativo também, né? Porque você amplia maior o leque de possibilidades. Uhum. Agora, no linguajar, assim, eu estou gostando muito do seu linguajar, inclusive, porque você não está usando muito o juridiquês, né? Isso aí é importante. Eu não gosto É de importante para o ser torcedor de acessível. estádio, por exemplo, nos entender, né? Claro. E aí, na sua opinião, quais são as maiores diferenças na gestão de um clube de futebol estruturado com uma associação civil sem fins lucrativos, né?
e agora com a Nova Lei, um clube empresa. Como eu falei, Tilé, eu não vejo diferença, não. Existem clubes como o próprio Bahia, que tem uma gestão muito profissional, e é uma associação. Eu acho que dificilmente o Bahia vai se transformar numa SAF. Pelo ser um clube de massa, por toda a natureza do Bahia, eu acho que dificilmente ele vai ter esse interesse. O próprio Flamengo também, Corinthians, eu acho que dificilmente eles vão se transformar em clubes em SAF. Mas o Bahia, o Flamengo, o Corinthians, eles têm uma gestão profissional, uma gestão de fato empresarial. Não depende do modelo jurídico para que o modelo de gestão seja implementado. Como temos também clubes que são empresas, mas não têm um modelo de gestão profissional, empresarial. Então, eu não vejo diferença na gestão. Uma das coisas que pode fazer um pouco de diferença é o interesse de quem controla o clube. Eu tenho um caso que eu já estudei, o caso do Hamburgo, da Alemanha, em que existe, inclusive, um clube que foi rebaixado, né? Era um clube tradicional da Alemanha e foi rebaixado. Mas existe lá uma orientação muito grande de quem controla o clube, da diretoria, que eles têm uma visão muito de mercado. Eles querem lucrar e distribuir lucro para os seus acionistas. Então, quando o clube se torna uma empresa, eu vejo que vai ser necessário aí ter um equilíbrio muito grande entre o sucesso empresarial e o sucesso desportivo. São duas coisas diferentes. Em muitos momentos elas caminham juntas e podem, uma vai alimentar a outra. Mas, muito embora no futebol a gente tem uma amplitude de receitas que vão muito além do sucesso meramente em campo, né? Cada vez mais temos aí o streaming, diversos tipos de receitas diferentes que os clubes estão podendo aproveitar. Então, um clube pode não ser campeão naquele ano, não ficar entre os cinco primeiros e ir para bem ranqueado, mas ele pode ter tido um superávit muito grande e distribuir esse lucro para os seus acionistas, e os seus acionistas vão estar felizes. Pô, eu investi, estou dando um retorno, ótimo. E aí o torcedor, será que o torcedor está satisfeito? Será que o clube vai vender aquele atleta, aquele ativo que ele tem, que é um xodó da torcida, que a torcida não quer se desfazer de jeito nenhum, mas aquilo vai trazer uma receita muito grande para o clube e vai valer a pena sob o ponto de vista econômico, mas sob o ponto de vista desportivo nem tanto, que você não vai ter uma reposição para aquele atleta. Então são interesses que muitas vezes entram em conflito. E os gestores vão ter que ter muita habilidade para poder fazer a administração dessa situação com equilíbrio e também ter que atender a acionistas e atender a torcedores. São públicos diferentes, com interesses diferentes, muitas vezes interesses comuns, mas tem alguns interesses que são conflitantes. Então, essa gangorra aí vai ser bem interessante. Bom, vamos tentar fazer assim, benefícios e alguns aspectos negativos, né? Com uma pessoa que conhece bem a lei que foi sancionada. Então, do ponto de vista da saúde financeira dos clubes, quais os benefícios de se tornar um clube empresa? Eu vejo que a lei ela trouxe algumas ferramentas muito interessantes para um ajuste fiscal. Nós temos clubes aí que estão realmente em situação precária. O próprio Botafogo, Cruzeiro, né? O Cruzeiro que se fala muito do Cruzeiro, que teve há 6 anos atrás, o Cruzeiro era bicampeão brasileiro e está na situação que está, e até correndo o risco de cair para a Série C. E devendo, né? Mal fora de campo e dentro de campo. Então, a legislação ela prevê algumas ferramentas que podem auxiliar esses clubes sob o ponto de vista fiscal. Uma delas é a recuperação judicial, que até tivemos o caso, não sei se foi esse ano ou ano passado, mas do Figueirense. O Figueirense ele deu entrada ao pedido de recuperação judicial, mas o Figueirense é uma associação. O Figueirense não é um clube, não é uma empresa. E aí foi negado o pedido por ele ser uma associação. Então, a lei já prevê a possibilidade da recuperação judicial dos clubes, empresa, e isso é uma coisa interessante, porque eles podem aí sanear e organizar melhor a lista de credores. Ele prevê também uma ferramenta que ele vai destinar, quando você se transforma em SAF, né, nesse clube empresa, ele já tem uma fila certa de credores, é uma destinação específica. São duas possibilidades. Quando ele se torna SAF, 20% da receita já tem que ir para aquela fila de credores.
Então ele vai organizar, eu devo para quem? Quem são meus credores? São as pessoas que a gente deve, né? Para quem a gente deve. Então ele vai organizar essa fila com prioridade, valores, e vai ter que destinar 20% da receita. Ou quem entrar para o clube tem que ir para aquela fila, para pagar aquela fila. Os clubes já fazem isso hoje, sob o ponto de vista da Justiça do Trabalho. As dívidas trabalhistas são grandes dos clubes, já existem acordos que os clubes fazem com os tribunais regionais do trabalho para organizar essa fila e ele paga um valor mensal. Por exemplo, acho que até teve o caso do Vitória essa semana, que parece que não honrou um compromisso de uma das parcelas desse acordo com a Justiça do Trabalho. E aí, essa fila vai ser uma fila geral, para todo tipo de débito. Então, ele vai organizar os credores e já vai destinar 20% tem que ir para lá. Então, isso também já é uma garantia para os credores de ter mais uma fila especial para receber. Isso é interessante, porque já sabe de onde vai vir o dinheiro. É da receita, é 20%. Está ali fixado e o clube tem que respeitar. Além disso, também vai ser destinado 50% dos dividendos. Então, até pagar as dívidas, metade dos dividendos são os lucros que o clube tem e que ele distribui para os seus acionistas. No caso, assim, nós, pessoas físicas, compramos ações da Petrobras, da Vale, a Petrobras da Vale nos paga dividendos sobre as ações que nós temos. Então, a mesma coisa que vai ser com o clube. O clube vai ter acionistas que vão receber dividendos. Quando tiver um lucro, aquele lucro é distribuído na proporção de cada ação. Aí é até interessante esse conceito, porque a gente fala associação. O que é associação? Associação, como eu descrevi, né, sob o ponto de vista prático, mas sob o ponto de vista jurídico, ela é uma entidade sem fins lucrativos. Então, o que seria sem fins lucrativos? Muita gente confunde e acha que não pode lucrar, não pode ter uma atividade comercial, empresarial, não. Ela pode lucrar e deve lucrar. Ela só não pode distribuir esse lucro, diferente da empresa. Então, quando um clube é uma associação, geralmente tem alguns donos, né? Tem clubes que têm donos, mas em formato de associação ainda. Ela não pode distribuir esse lucro para esses donos. Somente se eles fossem sócios, ou seja, se fosse uma sociedade empresarial, poderia ser distribuído esse lucro. Aí essa é um pouco também a diferença básica da associação para sociedade empresarial. Mas falando um pouco mais da sua pergunta, Tilé, sobre os benefícios da lei. Tem essa questão que é bem mais complexa sobre essa fila de credores e essa destinação já fixada de onde vai sair o dinheiro para pagar esses credores. Isso é importante. Isso traz também credibilidade no mercado e saneamento de dívidas. Então, e também gesta um pouco a vontade de gestores querendo se endividar mais ou também se driblar um pouco esses credores. Isso também é interessante. Outra vantagem é a emissão de debêntures. Passa a palavra feia, né, juridiqueza do economês, mas debêntures é basicamente um título que você vai buscar no mercado dinheiro. Eu vou emitir essa debênture aqui. É como se fosse assim, eu tenho esse valor aqui, 1 milhão, eu quero 1 milhão. Você vai me emprestar esse 1 milhão, eu vou te devolver esse 1 milhão num prazo sobre um juros já aplicado naquela debênture. Então, a debênture na verdade, um empréstimo de um dinheiro já com um tempo, um prazo e um juros específico, que é buscado no mercado de capitais. Então, diversas empresas fazem isso, emitem debêntures para poder financiar projetos, debêntures para fazer uma ponte, fazer uma estrada. Ela não tem um dinheiro ali para capitalizar naquele momento, ela vai no mercado, vai capitalizar. Eu posso comprar uma debênture, uma parte daquela debênture, poder financiar aquele projeto. Então, a mesma coisa, os clubes vão ter essa oportunidade de fazer isso. Isso eu vejo que é uma coisa interessante também. É uma vantagem porque é um dinheiro, digamos assim, um dinheiro mais barato do que pegar na mão de algum financiador. Geralmente tem uns caras assim, alguns empresários grandes que financiam, né? E depois, com juros exorbitantes, o clube, falam que estão ajudando o clube, mas na verdade estão emprestando dinheiro a juros altos. Ou um banco também, a gente sabe que o banco, os juros são altos, então, e às vezes o clube nem tem garantia, não tem credibilidade na praça para poder captar esse dinheiro em instituições de crédito. Então, é uma coisa interessante também para a captação de alguns projetos. Outra situação importante, eu vejo que quando o clube se torna a SAF, né, se transforma em SAF, a credibilidade no mercado é outra, né? Você está falando de uma empresa que tem toda uma governança
mais clara, você tem uma transparência muito maior e uma fiscalização também maior, inclusive de CVM, né, que também vai fiscalizar essas SAFs. Então, isso traz muito mais credibilidade e segurança jurídica para quem quer investir naquele projeto. Eu vejo que, para o mercado, é muito mais saudável. Você passa mais credibilidade e, assim, você consegue trazer mais parceiros e investidores. Eu acho que isso também é uma das vantagens. Bom, você vê algum aspecto negativo na lei? Perguntei dos benefícios e agora pergunto de algum aspecto negativo. Tem dois aspectos que me deixaram um pouco decepcionado, né? Digamos assim. Porque a gente falou muito da questão tributária, da carga tributária, por que os clubes não se transformavam em empresas já antes, que a carga tributária que incidiria seria muito elevada e isso deixa todo mundo com o pé atrás. Existia na lei um dispositivo que trazia um regime tributário diferenciado, específico para a SAF. Ou seja, ela não vai ter um regime tributário que tem uma empresa qualquer, normal. Vai ter um regime bem específico. E esse regime previa uma tributação de 5% sobre as receitas do clube e uma série de impostos federais, com a alíquota de 5% por 5 anos. E depois de 5 anos seria de 4%, incluindo aí a questão da transferência de atletas, que estava excluída nesse prazo de 5 anos. Então, por 5 anos, toda transferência de atleta não seria tributada. Quem sabe que são valores consideráveis, né? Milionários. Que aí a União morderia um pouquinho ali, ó. Por vender cada atleta que o clube vende, 5% seria ali da União. Mas teria um prazo aí, uma fase de transição, né? De adaptação de 5 anos sem essa tributação sobre essa receita. Mas esse regime tributário, que me parecia atrativo para justamente ter esse diferencial dos outros projetos, ele foi vetado pelo presidente. Aí a gente está aguardando para ver se vai existir uma derrubada desse veto, né? Porque o Congresso pode derrubar o veto, tem um processo legislativo, né? De quórum fixo para isso. Não sei se isso vai acontecer, mas foi vetado. Infelizmente, esse tópico, que era muito importante, a meu ver, que atrairia realmente os clubes a essa transformação, foi vetado. Outro tópico vetado, que eu acho também que, sem muito sentido, o veto, é a questão da possibilidade de captação de recursos por lei de incentivo ao esporte. O que é a lei de incentivo ao esporte? A lei de incentivo ao esporte é uma lei já bem antiga, em que qualquer instituição esportiva, não sendo empresarial, né, não sendo no formato empresarial, sendo uma associação, ela pode fazer um projeto, né? Por exemplo, quero fazer um centro de treinamento para a categoria de base. Tem que ser específico para a categoria de base ou esporte olímpico, não pode ser para futebol profissional. Eu quero montar meu CT. Aí eu vou pegar toda a planilha de preço de um parafuso até a trave do gol, até o gramado, tudo direitinho. Quanto vai custar esse CT? 500 mil reais. Eu vou pegar 500 mil reais, fazer meu projeto direitinho, com todos esses dados. Vou levar ao edital da Secretaria de Esporte, que antigamente era Ministério dos Esportes, agora é uma secretaria vinculada ao Ministério da Cidadania. E essa secretaria vai aprovar ou não o meu projeto. Aprovando o meu projeto, eu posso ir até empresas que tenham realmente um regime tributário específico. Geralmente são empresas que tenham um volume de faturamento alto, de médio, grande porte. E eu vou até essas empresas, elas podem destinar 1% do que elas pagam de imposto de renda para o governo, elas podem destinar para esse projeto meu. Então, eu tenho como uma licença, uma carta para captar aquele valor por diversas empresas e pessoa física também. Pessoa física pode ser 4%. Então, eu posso fazer um CT de graça, sem gastar R$ 1, só captando por meio de lei de incentivo. E assim, o que foi vetado é que a SAF participe, tenha acesso a esse tipo de captação. Eu acho que isso também não é tão interessante, porque você meio que incentiva o cara a permanecer no modelo associativo só para poder ter esse benefício, né? Sendo que ele faria a mesma coisa
é o benefício social mesmo, sendo associação ou empresa, ele estaria fazendo o mesmo projeto. Então, estaria ali trazendo, digamos, um benefício social, público interessante, né? Por estar trazendo uma atividade esportiva, né? Ali naquele ambiente, naquela comunidade. Então, isso também, para mim, foi um veto meio sem sentido. Geralmente, o governo ele veta muito pela questão dele estar entendendo que ele está se abrindo mão de receita. Mas eu vejo que é um pouco equivocado. Mas vamos lá, vamos ver se essa parte também será derrubada, né? Esses foram os vetos que eu entendo mais importantes. Tem outros, mas esses realmente foram os vetos mais interessantes, né? Que a gente pode comentar, trazer para o ouvinte. Bom, para você que já estuda a lei há algum tempo, vem acompanhando, né, até a sanção, você vê riscos para a formação de um clube de empresa? Tem o risco que eu te falei sobre a questão da finalidade do clube, né? Dessa essência do clube. Porque a gente tem dois casos bem interessantes. É o caso do. Não sei se o pessoal conhece o clube chamado Belenenses, de Portugal. Portugal, né? É um clube tradicional. Então, o Belenenses, como falei, Portugal, foi criado a SAD, né? Teve essa transformação. Já tiveram essa lei, esse momento como nós estamos tendo hoje. Eles se transformaram em sociedade anônima esportiva. E o Belenenses, quando se chamou Belenenses SAD, ele começou a ter uma direção de gestão que se afastou da torcida. E aí o que aconteceu? A torcida rompeu ligação com a SAD, com o Belenenses SAD, recriou o Belenenses Associação e está disputando as divisões inferiores até chegar lá onde estava o Belenenses Top, né? Primeira, segunda divisão de Portugal. Mas sem torcida, é um time que não tem torcida. Perdeu a torcida, descolou a torcida, a cultura se descolou da criação. É uma coisa muito estranha. E esse movimento está acontecendo também com o Manchester United. Aí a gente está falando de um clube um pouco menor, Portugal, mas é Manchester United. O Manchester United ele foi comprado por uma família norte-americana. Então, como alguns clubes também da Europa, os norte-americanos estão investindo muito no futebol. Não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. Compraram a Roma, compraram o United e outros clubes. E o United é um clube tradicionalíssimo na Inglaterra, né, na Europa. E também a gestão começou a se descolar também dos torcedores. Os torcedores começaram a assim, discordar totalmente da forma que é conduzida a gestão do clube, da cultura do clube, e eles já estão também ameaçando criar um outro clube. E um clube sem torcida é um clube sem alma, né? Com certeza. Só vai ficar o corpo, mas sem a alma. Aí será que o corpo sobrevive sem a alma? É uma questão complicada. Então, eu acho que esse conflito aí, acionista-torcida, gestão empresarial, desempenho esportivo, desempenho financeiro, é uma coisa muito interessante. É um conflito que já existe na Europa, porque ela já tem um histórico mais longo de clube-empresa. E eu quero saber como vai ser no Brasil, porque a nossa cultura é diferente. Então, os problemas também aqui são bem peculiares, né? Então, eu fico curioso para saber a cena dos próximos capítulos, né? Não sei se os clubes vão aderir a essa lei. Dizem muito que o Cruzeiro já tá com tudo encaminhado, mas não é tão simples também. Existe um processo bem burocrático de fiscalização. Não é uma coisa assim de uma hora para outra. Você vai lá assinar um documento e virou SAF. Não é bem assim. Falam muito do Botafogo, né? Já há algum tempo também, o Botafogo, Cruzeiro e o América Mineiro. Acho que o América Mineiro até é um pouco mais plausível, que ele já tem uma linha nesse sentido já do clube empresa. Eles estavam só esperando realmente essa aprovação da lei que traria esses benefícios que a gente citou. Então, vamos esperar. Tem alguns clubes que já são empresa, né? O tamanho Cuiabá, eu não sei se eles vão transformar em SAF. É capaz de eles se transformarem em SAF pelos benefícios que tem.
o Cuiabá, o próprio Red Bull, eles devem aproveitar, eu acredito que eles devem aproveitar, sim, os benefícios da lei, por ser um modelo específico para o futebol, mas esses clubes maiores, que a gente sabe, assim, de mais tradição, Cruzeiro e Botafogo, eu só vou ficar muito curioso para ver como vai ser esse andamento. Doutor Felipe, vem uma pergunta do meu filho, que é o produtor do programa, que mora nos Estados Unidos, Léo Tilemon. Aí. Doutor, Um abraço, Léo. você acha que a formação dos clubes e empresas é o primeiro passo para a criação da esperada liga, onde os clubes investidores seriam donos e teriam participações diretas no resultado da liga? Que é mais ou Eu menos acho o que formato do não é o futebol primeiro americano. passo. Esse passo já foi tomado algumas vezes, né? O problema é que esse passo tem que ser um passo coletivo. E a gente sabe que há discordâncias enormes entre os clubes, mas a gente está vendo agora, por um enfraquecimento da CBF, um fortalecimento dos clubes no sentido de caminhar juntos para essa criação da liga, que eu acho que vai ser sensacional. Realmente vai dar uma guinada do futebol brasileiro. É uma das soluções para os problemas, não é a única solução. Mas eu não vejo que o clube empresa seja algo que vai colaborar tanto para isso, não. Porque independente de ser empresa ou não, os clubes têm interesse nessa criação, a maioria dos clubes tem esse interesse e enxergam na criação da liga uma forma de diversificar, de desenvolver melhor, né, o produto Campeonato Brasileiro, o produto Copa do Brasil, os produtos que estão no controle da CBF, até nível de transmissão, de horário, de contratos de televisão, de negociação coletiva. Então, vai ser muito interessante. Eu acho que o futebol tem muito a crescer com a liga. É um movimento que a gente faz uma comparação com as práticas internacionais, está totalmente de acordo. Todas as ligas tiveram esse movimento, então por que não o futebol brasileiro não fazer isso? Só o Brasil e acho que a Argentina mantém uma liga não profissional, não tem uma. A liga é vinculada à associação, né, de administração a entidade de administração do esporte, né, no caso da CBF e a AFA na Argentina. Então, é um movimento que talvez agora a gente se concretize aproveitando o enfraquecimento de quem resiste, né? Que a CBF tem, quem está no controle quer manter o status quo. Então, É. eu acho que é o momento de aproveitar que a CBF está enfraquecida, está envolvida nesses escândalos aí e realmente tomar esse rumo aí de criação da liga. Eu torço muito para isso. Talvez, sim, as SAFs, talvez os gestores das SAFs, talvez tenham uma mente mais direcionada para isso. Talvez isso colabore, como o Léo perguntou. Quem vai estar sob o comando dos conselhos de administração, talvez eles tenham uma visão mais empreendedora, uma visão mais profissional e podem negociar melhor, né, esse caminho, essa construção. Ele completa dizendo assim: esse é o modelo da MLS aqui nos Estados Unidos. Obrigado. Lá nos Muito bom. Estados Unidos, eu acho que é o modelo, eles são craques nisso, né? As ligas norte-americanas, em várias modalidades, a MLS, a NBA é o maior case, né, de sucesso de liga. Os americanos são craques em administração de liga, em entender que o esporte, o produto do esporte, né, falando mais como um produto, no caso das competições, ele precisa de ter competitividade. Sem a competitividade não existe a atração do público que é o consumidor do esporte. E eles são muito bons nisso, fazem draft, eles equilibram as equipes, eles não pensam, eu quero que o meu rival seja rebaixado, que acabe, como a gente É. geralmente aqui pensa. Não, eles pensam que eles querem todas as equipes, né, em um nível bom de competitividade. Você vê que todo ano a NBA, por exemplo, esse ano teve novos finalistas. Às vezes tem uma hegemonia, mas rapidamente ela é quebrada. Então, porque eles fazem as coisas para ter essa imprevisibilidade, né? A competitividade gera imprevisibilidade, que gera a paixão ao espectador, porque o futebol é divertimento, é empreendimento, entretenimento. Então, tem que ter essa imprevisibilidade.
Um abraço para você, meu querido amigo Felipe Alves, do Bahia Esportiva, Bahia Ponto Esportiva. Só os Um feras. abraço aí, Felipe. Fiz a cobertura aí da Série B, do Sub-20 Muito também. bacana, Vale realmente. muito bom. Muito bacana mesmo. Valorizou muito a competição. É. Doutor João Felipe, eu fico pensando assim, como uma pessoa que já vive há 45 anos nesse meio, né? Eu comecei aos 16 anos, já fiz 61, eu fico, será que agora se encontrou uma solução para o problema das dívidas de natureza civil e trabalhista dos clubes? O que a nova lei prevê em relação às dívidas dos clubes, por exemplo? Como eu falei, ela está criando uma fila, né, de execuções, uma fila de credores, ela organiza essa fila de credores. Então, todas as dívidas trabalhistas, cíveis, tributárias, fiscais, ela vai ter uma organização, digamos assim, vai ser organizada dentro de uma fila e com uma destinação própria já, 20% da receita e 50% da distribuição de lucros. Então, além da fila, você vai ter da onde vai sair o dinheiro. Então, você vai ter aquela garantia que todo mês vai ter já o dinheiro, tem que ser destinado 20% da receita e 50% da distribuição de lucros, não tem conversa. Então, é uma garantia para os credores, eles vão saber exatamente, ter uma previsibilidade de quando vão receber, qual o momento, qual a situação do clube, que vai haver uma transparência também grande das contas dos clubes, né? Os clubes vão ter que, inclusive, publicar isso nos seus sites, diversos documentos contábeis vão ter que ter a publicação nos sites, vai ter um controle da CVM, então isso traz transparência, traz segurança jurídica, previsibilidade. É importante para até porque dívida é normal, as pessoas têm, os clubes vão ter dívida para viabilizar projetos, você vai se endividar, vai captar recursos. Então, se você sabe, se quem vai te emprestar o dinheiro sabe que ele vai ter uma forma mais segura, né, de receber esse dinheiro de volta, seja um pagamento voluntário, que também existe as possibilidades, seja por essa fila, essa organização que a lei prevê, muito mais fácil ele deve te emprestar. Então, isso também é interessante, traz uma segurança, uma paz para o credor, que é complicado, né? Até nas contratações, né? Às vezes um atleta não vai para um clube porque aquele clube deve todo mundo, não vou jogar lá porque vou jogar e não vou receber. Então, até na formação dos elencos, na relacionamento com outros clubes também. Então, acho que isso pacifica um pouco o ambiente, torna o ambiente um pouco mais saudável para a realização de negócios. Então, essa parte da lei é muito interessante, foi muito feliz, né, quem redigiu. Espero que na prática isso aconteça, né, que seja respeitado. Muito bem. Um abraço também para o meu querido Ricardo Maracajá, dizendo dois craques aqui. Um abraço para o Ricardo, colega aí, O, parabéns aí pelo nosso dia. o Ricardinho, sim, parabéns a vocês mesmo, realmente. Hoje, dia 11 de agosto, é dia do advogado. É bem lembrado, viu? Senão ia passar em branco. Bem lembrado, parabéns mesmo. O Ricardinho, precisa pensar em se candidatar na próxima eleição. O negócio lá está uma bagunça, meu amigo. Coisa, principalmente no futebol. Não quero nem ir para os aspectos financeiros, que aí tomaríamos muito tempo aqui, mas no futebol, nós está muito bagunçado. Está precisando de uma pessoa que seja ligada ao meio, né? Pelo amor de Deus. Mas, o meu amigo doutor João Felipe, eu vou ler aqui o texto que eu lhe falei no início, que foi publicado pelo André Figer, do Grupo Figer, que é filho do grande empresário Juan Figer. Né? Eu vou ler o texto dele aqui e gostaria que você prestasse atenção ao texto para você fazer um comentário em cima desse texto dele, tá ok? Qual a sua visão sobre aquilo que ele colocou nas redes sociais hoje? SAF, Sociedade Anônima do Futebol, um passo muito importante para o futebol brasileiro, que mesmo não agradando a todos ou havendo ajustes em alguns pontos, finalmente acontece o movimento que incentiva os clubes esportivos sem fins lucrativos a se tornarem empresas, possibilitando sua reestruturação, entrada de investidores privados e até mesmo abertura de capital. E isso acontece ao mesmo tempo em que os clubes se organizam para, enfim, se unirem e constituir a tão desejada, aguardada e necessária liga profissional. Aí ele conclui, a liga, como em quase todos os países em que existe o mesmo modelo, é uma empresa que tem como sócios fundadores os clubes, responsáveis por fazerem sua gestão
profissional, concepção e comercialização dos seus produtos, abertura de novos mercados, negociação em bloco, etc. Momento único de choque de gestão, profissionalização, governança e liberdade. O que achou da nota do André Figa? Perfeito, definiu muito bem o momento, né, as possibilidades e as oportunidades, né, que a lei pode trazer ao mercado. Principalmente nesse sentido de transparência, de governança, pelas ferramentas que a legislação fornece de governança, transparência, que os clubes têm tido esse ímpeto em implementar, mas às vezes há alguns passos ainda lentos, né? Então, um empurrãozinho normativo aí da lei pode ajudar a implementar essas situações que são ferramentas importantes de credibilidade. E credibilidade é tudo, né? Gera negócios, atrai investidores, como ele colocou, a própria possibilidade de abertura de IPO, né, que a gente chama abertura da sociedade anônima para o mercado financeiro, né? Você ter uma cotação de ações na bolsa de valores, isso é para atração também de capital. Então, são diversas novas possibilidades para os clubes de atração de investimentos e até de formalização de formas antigas de atração, né? Tem muitos clubes que fazem negócios não muito republicanos, por às vezes até uma falta de um instrumento normativo, um instrumento legal para formalizar isso. Então, isso também vai deixar as coisas mais transparentes, mais as claras e grandes negócios, eu creio que os europeus, os chineses já estão de olho nisso aí. Vem muita coisa boa, mais dinheiro no mercado, nas mãos de pessoas que, com certeza, os investidores não botam dinheiro nas mãos de pessoas que não têm capacidade de gestão. E, com certeza, vai ser feita um incentivo maior de inclusão de pessoas mais capacitadas nos departamentos dos clubes para gerir esse montante de investimento que pode cair. E isso todo mundo ganha, né? Ganha o futebol, ganha o torcedor que consome o produto do futebol, ganha o social, que também tem uma parte interessante da lei, uma parte de responsabilidade social com relação a parcerias com escolas, parcerias com projetos esportivos, de necessidade de criação de algumas estruturas que atendam a crianças carentes, que eu acho também que os clubes devem isso, né? Tem que ter essa responsabilidade social, comunitária, não só fazer dinheiro com a comunidade, mas também tem que devolver para a sociedade, Dá uma contrapartida, né, doutor? dar uma contrapartida, como outras empresas também fazem, né? Tem diversas empresas que investem em projetos esportivos, projetos de inovação que trazem impacto social. Então, acho que os clubes também devem estar inseridos nesse contexto. Alguns já fazem, né? Claro, alguns já fazem isso, mas com certeza isso pode se potencializar. Bom, e em relação aos patrocinadores e o marketing esportivo, na sua visão, qual é o impacto que a nova lei gera no mercado do futebol como um todo, né? Principalmente com relação a isso que eu citei aqui, os patrocinadores e o marketing esportivo, doutor João Felipe? Os clubes tiveram uma grande crise aí com relação ao marketing, né? A queda de arrecadação com patrocínio nos últimos anos foi muito presente nos clubes. Clubes até que não conseguem ter um patrocinador master, a gente vê essa dificuldade. Teve um momento até que a Caixa deu esse apoio e patrocinou grande parte dos clubes. E cada vez mais esse tipo de receita é mais escasso. Muito por conta da culpa dos próprios clubes, que não têm a credibilidade para gerir esse patrimônio e acabam afastando esses parceiros, esses patrocinadores. E eu vejo que a lei pode trazer ou gerar um despertar para um movimento de profissionalização dos clubes consequentemente, trazer mais credibilidade para que aí sim eles façam a atração dessas marcas, né, dessas empresas que vão estar ali expondo
a sua marca nas camisas, nos produtos licenciados do clube. Eu vejo que é um cenário propício à atração dessas marcas que elas estão sempre aí com dinheiro para patrocinar. Elas saem do futebol, mas estão em outra modalidade ou estão em outra atividade. Aquela verba, às vezes, pode ter diminuído um pouco com a crise econômica que o país já enfrenta há alguns anos, né? Agora se agravando ainda mais com a pandemia. Mas a verba de patrocínio sempre existe. Ela só não está mais no futebol, está em algum outro lugar. É a possibilidade do futebol recuperar, né, essa verba que já foi do futebol. Eu vejo que temos aí uma janela de oportunidade. Agora vamos ver se os clubes vão aproveitar ou não. Até porque tem outra situação também. Como eu falei, o Bayern de Munique, os patrocinadores master do Bayern de Munique são acionistas do Bayern de Munique. A Audi e a Adidas são os patrocinadores master do Bayern de Munique e são donas, assim, popularmente falando, são donas do Bayern de Munique. Então, abre margem até para uma situação dessa. A gente tem lá no Palmeiras, não tem a Crefisa, Né? e é a patrocinadora master, e praticamente você acha que a Crefisa não vai ter, talvez tenha interesse em ser, se o Palmeiras se transformar em uma SAF e ser acionista do Palmeiras? É possível também. Então, ainda gera essa possibilidade de investimento, não só investimento de marketing, mas o investimento também como acionista mesmo, como investidor ali do clube, dessas marcas. E elas vão criar um espaço ainda maior, né, uma presença ainda maior nos clubes. Como esse é o caso do Bayern de Munique, eu acredito que no Brasil, com certeza vai existir uma marca patrocinando o clube e sendo ainda acionista do clube. O que diz a lei com relação, por exemplo, aos credores atuais de um clube de futebol, se esse clube se transformar no ASAF, doutor João Felipe? Os clubes, a SAF vai continuar responsável por esses créditos. Certo. Não vai haver um calote assim, a gente se transforma para se livrar dos credores e porque muitas vezes o clube se transforma em SAF, como eu falei, existe uma transformação integral, existe uma transformação parcial, em que o clube ainda se mantém como acionista da SAF e muitos clubes também existe a parte social, né? Existe o clube social, que não é só o departamento de futebol. Então, o clube ele pode manter a parte social como associação e transferir, né, o departamento de futebol, junto com todos os seus bens, digamos assim, os seus ativos, para a SAF e com os ativos, com os bens, também chegam as responsabilidades, né? Principalmente a responsabilidade de honrar com os pagamentos, com as dívidas que serão também transferidas. Transferem os bens, transferem as dívidas, assim como na herança, né? Só não herda a dívida se o valor do bem zerar. Se não zerar, você não herda, mas também vai descontar dos bens, né? Então, as SAFs vão herdar essa dívida também. E aí vai entrar naquele modelo que eu falei, naquele sistema, né, de fila, de execução, em que já vai ter uma receita destinada específica para esse pagamento. Isso é muito bom. Significa dizer, então, se eu entendi bem, que até quem tem causa trabalhista, né, também não vai correr risco, porque a SAF, no caso, vai ter que assumir essas ações trabalhistas geradas pelo clube, né, que está por se transformar ou se transformando em clube empresa. Perfeito, perfeito. Vai ter que assumir essa responsabilidade, esse compromisso. E aí ele vai organizar esses compromissos, essas dívidas dentro daquela sistemática das ferramentas que vão estar à disposição aí, que já tem a previsão expressa na lei. Isso fica mais fácil, né? Você não fica sempre naquela coisa que, tem uma penhora ali, do nada, sempre sai no jornal. Toda semana tem um clube que sofre uma penhora de um valor, de uma transferência, de uma bilheteria, qualquer tipo, ou até de um bem, né? A gente tem estádio penhorado, uma série de situações em que esse gera uma insegurança, né? Gera uma instabilidade. Então, isso também talvez traga uma
programação maior, uma paz, uma tranquilidade para o clube, porque ele já vai ter aquilo tudo programado, processado, já sabe que 20% da receita vai para aquilo. Ele até se programa de uma forma orçamentária, né? Ó, eu sei que 20% das minhas receitas são para pagar as dívidas. Eu tenho 80% aqui, o que eu vou fazer com isso? Então, vai exigir do clube uma administração ainda maior da sua receita, né? Saber onde ele vai gastar, o que ele pode gastar, até onde ele pode gastar. Como é que ele vai Então, empregar o dinheiro, né? exatamente. Então, por tudo que eu vi aqui, no contexto geral de quase uma hora já de papo, eu estou entendendo, se eu estiver errado, me corrija, que você está achando que o Clube Empresa é realmente um avanço no futebol, né? E nos aproxima mais, digamos assim, das práticas internacionais dos grandes mercados do futebol. Estou certo em afirmar isso? Eu concordo com essa afirmação, Tilé, mas não podemos colocar que isso é a solução do problema. Sim. Somente a transformação na SAF vai solucionar o problema. Se não houver uma gestão profissional por trás dessa SAF, não vai dar certo. E exemplos de SAFs que não deram certo, clubes que viraram empresa não deram certo, quebraram. Como qualquer empresa pode quebrar. Todo dia quebram diversas empresas vão à falência. Então, o clube também pode ir à falência e isso é preocupante também, né? Porque existe todo um patrimônio histórico, cultural por trás daquele clube. Não é uma empresa que o mercado vem e substitui por outra, com outro produto. Isso também é algo preocupante, mas quando isso acontece, existe a possibilidade de preservação daqueles direitos, o nome, o escudo, a história, onde aquela equipe está colocada no campeonato. Então, assim, não é tão preocupante para os torcedores. Claro que um clube está mal das pernas financeiramente é muito preocupante, mas aquele bem patrimonial e imaterial ele é preservado. Uhum. Bom, a minha última pergunta é a mesma para todos os convidados. Então, desde lá a época da Rádio Tudo FM, há 6, 7 anos atrás, passando pelos 3 anos na Metrópole, nas quase 200 lives, hoje, por sinal, sua é a 199, nesse processo de lives que nós estamos apresentando aqui. Deixei de lhe perguntar alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Não, mas esse assunto é muito gostoso, né? Eu dei algumas palestras, gosto de conversar esse assunto com todo mundo. Acho que daqui para frente vai ter muito debate sobre isso. Isso é bem legal. Estudo muito esse assunto. Temos bibliografia muito boa no Brasil já sobre esse assunto, né? Porque, como eu falei, é um assunto que vem há mais de 25 anos, mais de 30 anos esse assunto. E não é de hoje, mas claro que hoje está mais nas redes aí, né? Uma discussão maior, mas é um assunto muito prazeroso, né? Porque é uma coisa que mexe com a organização de um esporte que é a paixão, ainda é a paixão do brasileiro. E pode dar uma transformação boa ou até ruim também, né? Vamos ver nas mãos de quem Na isso prática, né? está e como eles vão utilizar as ferramentas que estão à disposição. É uma coisa que nunca... Eu não sei nem se ainda existe hoje, mas existia, e de com força, nesse período que você falou dos 25 anos, uma chamada bancada da bola no Congresso Nacional. Exato. Que era liderada, não sei se ainda é, porque Ricardo Teixeira deixou de ser presidente da CBF, pelo deputado baiano, que foi presidente do Vitória. Né? Como é o nome dele mesmo, meu Deus? Dr. José Rocha, um médico. Ele era o líder da bancada da bola no Congresso Nacional, né? E por várias vezes a CBF se movimentava através dele, pelas ligações dele com o Ricardo Teixeira, a coisa não andava. Essa bancada da bola, ela impediu muito esse avanço legislativo. Inclusive, esse projeto que foi aprovado, né, nós tínhamos 2 projetos de lei que tratavam sobre esse assunto, criação de uma sociedade anônima específica para o futebol. Esse foi o 3º ou 4º projeto nos últimos 5 anos
que tramitam no Congresso. Então, claro que a gente sabe que no Congresso, para as coisas andarem, existe um lobby, existe um grupo de pressão, né, que tem que fazer pressão sobre os deputados, os senadores, para que as coisas andem. E eu acredito que os clubes tiveram muito um papel interessante aí no caminho dessa lei, para que ela tivesse ela até foi aprovada num espaço de tempo curto, né, porque nós tínhamos projetos mais antigos que não tinham tido o andamento devido. Houve muito debate, eu assisti diversas assembleias e audiências, né, onde se chamavam grandes profissionais do direito esportivo. Aprendia muito ali, porque eu via os caras debatendo, não, porque isso aqui tem que ter, isso aqui não é legal, isso aqui pode... Então, houve muito debate sobre esse assunto no Congresso, mas esse projeto de lei, ele já é um pouco mais recente. E eu acho que foi também o interesse desses clubes grandes que, por exemplo, Botafogo mesmo, Cruzeiro, começaram a se interessar e, de repente, fizeram a pressão devida para que a coisa andasse lá. Doutor João Felipe Nissal, muito obrigado, meu amigo, pela sua participação aqui. Foi um prazer enorme conversar contigo. Esse tema é fascinante e certamente a gente vai voltar a falar sobre ele, você tendo disponibilidade de tempo, né? Porque a coisa vai começar a funcionar agora. Vamos ver quem é que vai ser o primeiro a se transformar em clube de empresa, por exemplo. Cenas capítulos aí. Muito obrigado, Tilé. Estou aqui à disposição, qualquer assunto de direito esportivo, mercado de futebol, estou aqui à disposição para a gente debater, conversar, bater essa resenha. Um abraço para toda a sua audiência, que eu sei que é grande. Parabéns aí pelo seu trabalho, que venham mais 199 lives aí pela frente. Valeu, querido. Grande abraço.